Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço para todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua presença aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, desta forma você ajuda a fortalecer este trabalho, você ajuda a fortalecer este espaço dedicado ao futebol goiano. Falando em futebol goiano, nesta quarta-feira, o Vila Nova recebe o Fluminense no estádio Serra Dourada. Será a abertura do Serra Dourada, a reabertura do Serra Dourada, depois de quase 2 anos e meio sem receber um jogo profissional. Então, Vila Nova e Fluminense no Serra Dourada, expectativa de um grande jogo, confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, vitória tricolor, vitória carioca por 3-2. Com isto, o Vila, se vencer por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, classifica-se no tempo normal. Já o Fluminense joga pelo empate neste duelo de logo mais. Então, na sequência, eu vou trazer para vocês aí um pouco do histórico, do retrospecto entre eles, falar do que a gente pode esperar desse jogo para amanhã, as prováveis escalações, tudo isso aqui no Futebol 62. Estou aqui pelo Futebol 62, que tem o patrocínio da Viegas Printer, locação de impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, procure a Viegas Printer. Lá temos a impressora ideal para a sua necessidade, seja ela física, seja ela empresarial, né? Seja ela particular, seja ela comercial. A Viegas Printer atende todo o estado de Goiás. Você pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 99143-7700, Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Bom, vamos começar, né, falando deste jogo entre Fluminense e Vila Nova e Fluminense, trazendo o serviço do jogo. Olha só, Vila Nova e Fluminense, Copa do Brasil, terceira fase, jogo de volta. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 11 de maio, às 21h30 no estádio Serra Dourada. Os ingressos, R$100 nas cadeiras, R$50 nas arquibancadas. O torcedor com a carteirinha de estudante ou com a camisa do Vila Nova paga metade do valor, R$50 nas cadeiras, R$25 nas arquibancadas. Vamos também conferir o retrospecto, né, entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. Vila Nova e Fluminense já se enfrentaram 7 vezes. O Vila nunca venceu o Fluminense. São 4 vitórias cariocas e 3 empates. Nestes jogos, o Vila Nova marcou 9 gols e a equipe tricolor fez 19 gols. Aí está o retrospecto, né, com dados do futeboldegoias.com.br. Agora vamos para as escalações. Quem é que o Igor conta, com quem é que ele não conta, né? O Fluminense também tem desfalques para este jogo. Vamos lá, começando pela equipe do técnico Igor Magalhães. O provável Vila Nova, Daniel Amorim, que já jogou pelo Tombense na Copa do Brasil, não pode atuar. O Alex Silva sentiu um desconforto, dúvida para o jogo, né? O William Formiga está recuperado de lesão e pode reaparecer na lateral esquerda. Então o Vila Nova de George, Alex Silva, se ele não puder jogar, joga o Moacir, Donato, Renato e Bruno Colasso, podendo o Formiga aparecer aí nessa lateral esquerda. Então dúvidas nas duas laterais coloradas, Ralf e Arthur Rezende, Pablo, Diego, Mateuzinho, Vitor Andrade, lá na frente o Rubens ou o Diego Tavares. Se jogar o Rubens, ele faz o papel de centroavante. Se jogar o Diego Tavares, aí a tendência é que o Diego jogue pelo lado direito, com o Pablo e o Diego fazendo o papel de centroavante. Nessa formação, como você pode ver, o Mateuzinho mais uma vez centralizado, assim como ele atuou diante da equipe do Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Igor não gosta tanto do Mateuzinho nessa situação. Eu nem imaginava que o Mateuzinho fosse jogar centralizado contra o Náutico, mas ele acabou mesmo fazendo o papel de meia contra a equipe pernambucana, e a tendência é que ele seja mantido nessa posição para o jogo contra a equipe do Fluminense. Agora vamos à equipe carioca do técnico Fernando Diniz.
Fernando Diniz, que vai para o terceiro jogo dele à frente do Fluminense. Ele fez um jogo pela Copa Sul-Americana, um jogo pelo Brasileiro e agora um jogo pela Copa do Brasil. Vamos dizer que o Fernando Diniz já vai estrear na terceira competição diferente, comandando o Fluminense. Ganhou do Júnior Barranquilla dentro de casa, empatou com o Palmeiras fora de casa, 2 bons resultados, né? E isso acabou trazendo um certo ânimo aí para a torcida tricolor, assim como também para a imprensa carioca. O provável, né? Times antes do jogo assim sempre são prováveis. A provável formação do Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineda. André, completando ali o trio de volantes, né? Quase um quarteto de volantes, né? Porque você tem o Natão, o Iago Felipe e o Nonato. Lá na frente, Luiz Henrique e Cano. Esta deve ser a formação do time do técnico Fernando Diniz, muito provavelmente utilizando um 4-4-2. Bom, o que a gente pode esperar desse jogo? Primeiro, a situação do jogo, né? O Fluminense virou a partida de ida, então tem a vantagem do empate. O Vila sabe que é obrigado a vencer o Fluminense se quiser se classificar. Se conseguir uma vitória por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis, a decisão. Se vencer por 2 ou mais gols, se classifica no tempo normal. E isso muda um pouco, penso eu, a característica do jogo. O Fluminense, que se arriscou o tempo inteiro no Maracanã, pois quase sempre, durante a maior parte do jogo, ou esteve empatando ou perdendo a partida, lá o Fluminense se atirava para cima. Eu imagino que o Fluminense vai tentar ter o controle do jogo, que o Fluminense vai tentar ter o domínio do jogo, até pela forma que o técnico Fernando Diniz gosta de jogar. Ele não é um praticante do jogo reativo, mas a tendência é que o Vila brigue por essa condição, né? Não acho que o Vila vai aceitar pacificamente esse domínio carioca. Não vejo o Vila dando a bola para o Fluminense para tentar explorar o contra-ataque. Até porque o Fluminense não tende a ter uma postura idêntica àquela do Maracanã, onde ele se atirou para cima do Vila. O Fluminense vai buscar o ataque? Vai. Mas com o resultado a seu favor, a tendência é que a equipe não se exponha tanto, né? Não dê ao Vila, por exemplo, o contra-ataque, que seria bem interessante para o time colorado, como acabou sendo no jogo de ida no Maracanã. Então eu vejo um jogo aí que as equipes vão disputar essa questão de protagonista, essa questão de propositor, né? Quem é que vai propor o jogo? Imagino que vai haver uma disputa por isso. Talvez o Fluminense, muito provavelmente, até tenha um pouco mais de posse de bola do que o Vila Nova, até pela qualidade do seu elenco, do seu time. E o Vila siga aí um jogo mais vertical, né? Quando roubar a bola, tentar definir o lance, assim como fez contra o Náutico, né? O Vila foi muito vertical contra o Náutico, roubava rapidamente, tentava definir o lance, tentava finalizar rapidamente. Não foi aquela equipe que trabalhou a bola, que ficou tentando construir jogadas ali próximo à intermediária adversária. Foi um time muito direto, ou trabalhava com bolas longas ou com transições rápidas quando conseguia roubar essa posse de bola. O Fluminense, o Fernando Diniz ainda não teve tempo de implantar o seu modelo de jogo, né, a sua forma de jogo, e não é uma forma fácil de se implantar. Um jogo posicional, com muita posse de bola, trabalhando a posse de bola desde a saída lá com o goleiro no tiro de meta. Então isso não é fácil, você não põe e não deixa isso funcionando bem da noite para o dia. Então o Fernando deve ir fazendo um misto aí por enquanto, né, entre o trabalho que ele herdou do Abel e aos poucos ir implantando as suas ideias ou reimplantando, né, as suas ideias na equipe tricolor, na equipe carioca. Eu vejo o Fluminense como favorito para ficar com a vaga, né? O Fluminense tem mais time do que o Vila, tem mais orçamento do que o Vila, ainda tem a vantagem do empate. Mas a equipe colorada já foi muito competitiva no jogo de ida e pensa que tem condições de surpreender o Fluminense. O Vila precisa de um jogo perfeito, né? Esse é o ponto crucial. O Vila precisa, como fazer um jogo praticamente perfeito até abrir 2-0 lá no Maracanã. É um jogo com uma marcação muito sólida, uma marcação muito eficiente e um time também eficiente quando ia ao setor de ataque. Eficiente na bola parada, eficiente nas jogadas pelos lados. Então eu acho que o Vila vai precisar, o Vila terá que fazer um jogo bem próximo da perfeição para conseguir essa classificação.
Isso não acontece todo dia, né, mas seria uma classificação importantíssima para o time goiano, que além de estar na fase de oitavas de final, né, chegaria até a fase de oitavas de final, ainda receberia uma premiação de 3 milhões de reais, o que sem dúvida ajudaria muito no orçamento colorado. Lembrando que 3 milhões de reais é quase a metade do montante que o Vila pega para disputar toda a Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação à formação do técnico Igor Magalhães, eu penso que ele não tem tantas opções, não conta com o Daniel Amorim, tem a possibilidade de pôr o Pablo ali. Eu gosto mais da ideia de ter o Pablo ali do que o Rubens, sabe? Eu tenho achado o Pablo muito competitivo, então ficaria com um ataque mais veloz, Diego Tavares, Pablo, Victor Andrade, Mateuzinho. Eu acho que poderia dar uma dinâmica melhor ao setor ofensivo do Vila. Se lá na frente o Vila começar a colocar muita bola na área do Fluminense, pressionar o Fluminense, aí sim você trabalha com o Rubens. Então eu vejo o Vila com chance de ganhar nesse jogo de velocidade, nesse jogo de troca de posição entre os atacantes colorados e tentar surpreender o Fluminense. Porque se o Vila consegue sair na frente no placar, isso já obriga o Fluminense a ter a mesma postura que ele teve no Maracanã. Que aí o Fluminense, com a decisão indo para os pênaltis, a tendência é que ele se solte mais, que ele comece a se expor mais. Então fazer o primeiro gol dentro do jogo também tem um peso enorme no caso deste duelo. Porque se o Fluminense faz o primeiro gol, ele abre 2 de vantagem, a situação fica muito complicada para o Vila, teria que virar o jogo. Mas se o Vila faz 1-0, ele cria um desconforto muito grande para o Fluminense, que é o time que tem a obrigação de classificar, é o Fluminense. Então se o Vila consegue fazer 1-0, a tendência é do Vila complicar bastante a equipe carioca neste jogo no estádio Serra Dourada. A diretoria colorada anunciou nesta terça-feira que já foram vendidos mais de 20 mil ingressos para o confronto entre Vila Nova e Fluminense no estádio Serra Dourada. A vitória contra o Náutico, né, no momento que foi, uma vitória contundente, foi muito, muito importante visando esse jogo contra o Fluminense. E este, né, confirmando o público, basta confirmar esse público que já foi vendido os ingressos, será o maior público aqui do futebol goiano depois da pandemia, né, depois que se reabriu os estádios para o torcedor. Esse jogo de amanhã será o maior público aqui do futebol goiano. E isso é bom, né? O futebol goiano precisa voltar a ter grandes públicos, a ter grandes jogos, a brigar por coisas importantes dentro do cenário nacional. Isso só fará bem para a nossa comunidade futebolística, só fará bem para o futebol goiano. E você, torcedor colorado, está animado para o jogo contra o Fluminense? Que time você colocaria em campo? Qual seria a sua estratégia para enfrentar essa equipe carioca comandada pelo Fernando Diniz? Se atirava, esperava o Fluminense, tentava jogar no contra-ataque? Para você, como é que o Vila tem que fazer esse jogo diante da equipe carioca? Lembrando que depois do jogo eu farei uma live analisando o que foi Vila Nova e Fluminense, Fluminense e Vila Nova por essa terceira fase da Copa do Brasil. E tomara que a gente analise uma vitória junto com a classificação do time alvirrubro. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.